Olá, gente! Estamos mais uma vez. Estamos no nosso episódio pra lá de especial, né, Larissa? Na beirada de novembro, no finalzinho de novembro, a gente vai gravar sobre o tema Novembro Azul, né? Viemos até de azul, né, Michele? Para trazer mais informações para vocês sobre o tema, trouxe a Micheline novamente, que foi maravilhoso o nosso Outubro Rosa com você, e agora o Novembro Azul. E mais uma vez é uma honra para mim estar aqui com vocês. Isso, Micheline, da nossa última edição, né? Nós tivemos uma métrica incrível, porque ela tem muito conhecimento, né, Larissa? E ela passa não só nessa área, como de outras. Você não tem noção antes da gente iniciar esse podcast. Micheline, vamos lá, vamos iniciar todo o nosso tema. Novamente, acho que é importante, é válido ela falar um pouco sobre a especialidade dela, sobre o direcionamento. Então, eu sou oncologista clínica. Eu já trabalho aqui em Muriaé há 20 anos. E é uma honra poder fazer oncologia, principalmente nos dias de hoje. A minha escolha na oncologia, conforme eu tinha dito da outra vez, é porque eu não tenho monotonia, né? E cada vez mais, com tantas inovações que têm acontecido hoje, esses desafios eles só aumentam. Então, a gente falando a respeito, né, de zona de conforto, sim, ele te tira da zona de conforto o tempo todo. Não existe mais zona de conforto dentro da oncologia. Isso é que eu acho que é muito legal. O desafio de você tratar uma doença com potencial de letalidade, como é o câncer, ele tem que fazer isso com você, né? Porque não é feijão com arroz. Não é a mesma receita para todo mundo. Então, assim, a individualização dentro da oncologia, ela está cada vez mais intensa. A ponto de que hoje existem alguns estudos em andamento e a aplicabilidade clínica já disso, onde se tira um pedacinho da doença e estuda-se naquele tanto de células qual medicamento que vai ser ativo. E então, as decisões são baseadas nisso, no que funcionou. Olha que coisa maravilhosa. Não tem nada mais específico, alvo específico do que isso. Isso, né? É uma evolução da medicina e tanta, né? A oncologia, assim, ela realmente hoje trabalha com medicamentos de ponta, com tecnologias extremamente distintas que a gente jamais imaginava que trabalharia. Hoje nós trabalhamos a nível genético, né? A gente ainda só não fez mudança de DNA, mas pelo andar da carruagem, acho que vai ter um momento que nós vamos chegar nisso. E assim, você acha que essas tecnologias de ponta estão ficando mais acessíveis também? Como que em relação a custo? Não. Ainda está longe? Não. A gente tem um medicamento novo, até de mama, que foi lançado há 1 ano e meio, mais ou menos. Hoje, coincidentemente, eu conversei sobre isso com uma das pacientes. Ele não está previsto no convênio dela. E ela me perguntou o custo. Uma aplicação é 147 mil. Poxa. E é uma aplicação a cada 3 semanas. Então, assim, e o custo ainda das novas tecnologias, ele é muito alto. Muito alto. A gente entende até certo ponto porque gastou-se anos de pesquisa para que se chegasse nisso, mas você não disponibilizar isso para a população como um todo é injusto. Muito, né? É injusto. É muito injusto. E para você, como médica também, a gente fica de coração apertado, né? Você quer entregar o melhor, e você não pode. Não, é assustador, é assustador. É igual você trabalhar no SUS e ter só dipirona injetável para fazer, não ter um corticóide, não ter nada. Não ter um analgésico forte. É basicamente isso. A gente houve um tempo antes da vinda dessas novas tecnologias aonde não fazia diferença. Era mesmo tratamento. Hoje, dependendo da doença e dos subtipos envolvidos, a diferença é muito grande, infelizmente. Infelizmente. Bom, eu acho que agora a gente pode puxar um pouco do Novembro Azul, falar mais específico. Eu vou deixar aí por conta, que eu sei que você manda muito bem essa roda aqui. Fala pra gente, porque eu falo...
o Novembro Azul é rodeado de muitos tabus, né? Os homens têm uma dificuldade imensa de se cuidar. Eles estão começando ainda a melhorar essa cultura, né, de autocuidado. Geralmente é a mulher que arrasta o homem para cuidar, é a mulher que marca consulta. Apesar de ter sido coincidência, né, o outubro e novembro, né, a mulher vai primeiro e o homem na sequência, tem inclusive uma charge maravilhosa, que é a mocinha de rosa e o mocinho de azul, e ela literalmente pegando pelo braço e puxando. Porque, assim, culturalmente o homem a gente tem mulheres que têm a síndrome da Mulher Maravilha, mas eu diria que não é todo mundo. Agora o homem é super-homem 100% das 100%. Vezes. Então, assim, cair de uma altura de 3 metros. Vamos no pronto-socorro? Não, vai ficar tudo bem. Não, tô ótimo. Tô ótimo. Aparece 2 dias depois, porque ele virou uma berinjela de tão roxo, né? Porque a esposa insiste. Não, só vim aqui porque minha esposa insistiu. E isso não é exceção, é regra. A dificuldade que nós temos de carregar os homens para irem ao médico é abissal. E por quê? Porque eles acham que eles não adoecem, que adoecer é fraqueza, que está tudo errado. E a cultura de prevenção, ela não existe dentro do universo masculino. Você para perceber, quando você pega esses vídeos de acidentes idiotas, de brincadeiras idiotas, dificilmente você tem uma mulher envolvida, é muito tudo mais é homem. É cada brincadeira que socorro. Não é? Então, até acidente automobilístico, a incidência é muito maior em homem. Ele se expõe mais. Ele se expõe muito mais do que as mulheres. Isso é fato. Isso não é só cultural, né? Isso também é genético. Então, assim, ok, entendemos isso. Mas isso não quer dizer que a gente não vá procurar. E o que é interessante do Novembro Azul? Porque ele começou a levantar bola para a questão da saúde masculina. Hoje, ainda muito focado na questão de câncer de próstata. Mas eu acho que a gente precisa de ampliar esse Novembro Azul em relação às outras doenças, onde a gente tem uma incidência maior em homem. Por exemplo, câncer de pulmão, por exemplo, câncer coloretal. Então, a gente precisa de começar a levantar essas bolas, porque não é só isso, né? Não é só próstata. É o tumor mais incidente? Sim. A gente, quando avalia em homens, ele é assim, disparado o mais frequente. Me corrija se eu estiver errada, tá? Que a incidência acima dos 65 homens é de 6 a cada 10 homens? Mais ou menos. A cada 6 homens, a gente vai ter um com câncer de próstata. Então, você vê que a incidência é alta. Altíssima. Então, assim, é uma doença do envelhecimento, ponto. Câncer de próstata é uma doença do envelhecimento. Quando eu fiz faculdade, existia uma frase que eu achava ela fantástica. Se o paciente tem mais de 80 anos, você ainda não diagnosticou o câncer de próstata, ou porque você não biopsiou, porque você não necropsiou. Porque era certo de ter, é certo de ter. Quanto mais você vive, maior a chance que isso aconteça. Então, assim, ainda temos hoje muita briga, muita discussão em relação a fazer ou não fazer esse rastreio, por incrível que pareça. Em 2014, se eu não estiver enganada com a data, foi mais ou menos, se não foi 2014, foi por volta desse período. Eles começaram a dizer que não haveria necessidade de se fazer rastreio em paciente assintomático. Se eu não estou rastreando o paciente... Não, mas se eu não estou rastreando o paciente assintomático, eu não estou fazendo diagnóstico precoce também. Porque o câncer de próstata, classicamente, ele demora a trazer sintomas. Quando ele chega a trazer sintomas, podemos pesquisar que essa doença não é mais precoce. Mas de onde veio isso? O câncer de próstata é diferente de muitos tumores, eu diria de quase a totalidade deles. Mas como não existe 100% na vida, né? Não é 100%, ele é um tumor indolente. Então, ele é um tumor que demora para crescer e ele demora para causar estrago, vírgula, na maioria das vezes.
mas não em 100%. O meu problema está exatamente no grupo que não se enquadra dentro da curva de Gauss. Porque esses são os doentes que vão evoluir muitíssimo mal. São os pacientes que vão ter câncer de próstata muito jovens. Então, assim, hoje a recomendação é a partir dos 50 a 55 anos. A gente tem um pouco de divergência entre as sociedades. De fazer o rastreio com PSA. Com PSA. Tá? De acordo com o INCA, você deve conversar com o paciente, porque a cartilha que eles lançaram, eu estou realmente fazendo uma crítica ao INCA. Eu apresentei a cartilha para o meu marido, depois que ele terminou de ler, ele falou, não vou fazer isso não. Depois disso que eu li, não vou fazer esse trem não. Não convenceu. Não, porque eles geralmente tentam convencer do oposto. Logo o homem, né? Exatamente. A gente precisa de incentivar, porque precisamos de fazê-lo ir ao médico. Mas aí é que tá. Existem pontos que eles colocam que realmente são factuais. É um tumor indolente. Tumores em fase muito precoce, pode ser que você não precise de tratar, o paciente não vai morrer deste câncer de próstata. Eu falei que ele é o mais incidente em homens, mas ele não é o que mais mata, apesar da gente ter um volume grande. O que mais mata é câncer de pulmão, não é de próstata. Ele está em 4º lugar em termos de mortalidade. Então, assim, para e pensa, se ele não mata tanto e a gente tem um volume tão grande, será que a gente não está super diagnosticando? Foi por causa disso. Entendi. Nos Estados Unidos, e foi de onde saiu essa história, a parte de rastreio, a política de rastreio deles, ela é muito bem feita. Então, assim, eles buscam o doente. Existe uma busca ativa do paciente para buscar e fazer os exames. Ah, não fiz esse ano. Não, já recebeu cartinha, já recebeu ligação para que ele vá e faça os exames. Então, eles fizeram muito diagnóstico precoce. Tanto que, assim, existe uma fala em relação à localização dos pacientes. As pessoas que moram na Europa e na América do Norte têm um número maior de câncer de próstata. Por quê? Existe uma mutação genética que é específica para caucasianos, ok? Isso existe, isso é fato. Mas um outro viés desse raciocínio, né, uma outra fala desse raciocínio, é porque lá faz-se muito diagnóstico precoce. E lá eles começam a investigar aos 50 anos. Isso, gente, para quem não tem histórico familiar, tá? 0 de histórico familiar. Então, assim, aquele paciente que não tem ninguém na família que tenha tido câncer de próstata, sem sintoma, eles começam a investigar por volta dessa faixa etária. Então, se eu tenho um super diagnóstico, um sobrediagnóstico, eu vou ter também um sobretratamento. Sim. O tratamento de câncer de próstata, ele é inócuo? Não. Com certeza não. E ele realmente afeta a qualidade de vida masculina. Isso é fato. E a gente tem que ser muito honesto em relação a isso. Eu já tive pacientes, infelizmente não é raro isso acontecer, de que quando você explica os riscos inerentes ao tratamento e eles envolvem a sexualidade masculina, porque a impotência ela é uma realidade. Se é a testosterona a principal envolvida na gênese e na manutenção do câncer, e eu tenho que bloquear a testosterona, é o que eu falo com ele, namorar não vai ser possível. Eu já tive paciente com quase 90 anos que desistiu de tratar por causa disso. Ele não aceitou. Mas muito homem tem essa Uma semana depois veio ele, a esposa, os filhos. A esposa pediu, pelo amor de Deus, ele tinha quase 90 e a esposa mais ou menos a mesma idade. E ele falando que ele tinha que namorar, que ele precisava de manter a vida sexual dele ativa com essa idade. Gente, com 90 anos, maravilhoso. Tem que pegar os filhos falavam assim, mentira, doutora, mentira. Tá só fazendo banca, né? Mas eu não consegui convencê-lo, a psicologia não conseguiu convencê-lo, a esposa, os filhos. Não houve quem mudasse. Não houve. Então, assim, e esse doente, gente, ele não tinha PSA baixo, nem era doença precoce. Ele já tinha quase 300 de PSA.
O valor de PSA, para quem não sabe, ele varia de acordo com a faixa etária. Por exemplo, paciente de 70, 79 anos, ele vai até 6,5. Isso aí você não acha ruim. Mas um PSA de 300, você percebe o volume de doença. Ele já tinha doença óssea. Eu expliquei o que iria acontecer. Daí a 1 ano, a gente recebeu uma solicitação de consulta. Antes de marcar, eu só avisei. O tratamento continua o mesmo. Lógico que ele não foi. Decisão. Tá vendo o super-homem? É o super-homem. Eu não posso... Ele não entregou a toalha de jeito nenhum. Não, eu não posso perder nada do que eu tenho. Ainda que eu não use, eu não posso perder nada do que eu tenho. Mas tem algum vez que dá para trabalhar, vamos supor, se você fizer esse tratamento num paciente mais jovem, Sim. que tem a vida sexual mais ativa, lá pelos seus 50, 60 anos, tem nada que pode fazer para compensar? Durante o tratamento, pouco provável. Não, sim, né? Mas no pós-tratamento. No pós, sim, hoje a urologia evoluiu muito, entendeu? A questão é o tratamento oferecido. Você tem, por exemplo, a minha parte, né, que é a parte dos medicamentos, ele faz um bloqueio de produção de testosterona. Por a testosterona habitual do homem, a mediana em torno de 400, 500. Pensem nisso. Ela cai para menos de 20. Nem criança tem uma testosterona tão baixa. Então, assim, a gente desce essa testosterona, o ideal, o nível terapêutico dela é abaixo de 50, mas a gente mantém ela geralmente abaixo de 20. Começa a subir de 20, a gente já começa a prestar atenção, porque a gente sabe que vai escapulir o PSA. Então, assim, quando eu bloqueio, eu deixo de produzir, eu vou afetar isso diretamente. Eu tiro a medicação, o eixo vai demorar de novo a entrar, tá? De estimulação e produção, mas vai voltar para testosterona normal. Ah, tá, Ponto. Entendi. Não é um bloqueio ad eterno. Não, e ele não é em ad eterno. A radioterapia e a cirurgia são modalidades que são de extrema importância para a próstata. Só que sim, todas duas podem gerar alterações, tanto de nível que você não consegue mais reverter, é irreversível, como impotência pela cirurgia, se você lesa um nervo, e isso é muito fácil de acontecer, porque anatomicamente, quando você vai fazer a cirurgia, é muito petitinho, gente. Uma noz. Há uma noz, que é o tamanho da próstata, isso aqui, ela é muito pequenininha, e sim, ela causa muito estrago. Então, ela é muito pequena, ela está muito próxima da bexiga, você tem o ureter que passa dentro dela, e veia, artéria, nervo, tá tudo muito junto. Então, tecnicamente, se você pega uma próstata muito crescida, você dificulta mais ainda. E não necessariamente a próstata vai estar aumentada de tamanho por causa de câncer. Você tem hiperplasia prostática benigna, que é uma doença extremamente frequente. Então, assim, a próstata cresce, mas é benigno, como o próprio nome diz. E se ela está muito grande, tecnicamente, minha cirurgia vai ser muito mais complexa. Agora, radioterapia. Eu vou fazer uma radioterapia hoje com bem menos risco do que eu tinha há 20 anos. A gente aqui na Fundação tem os aparelhos altamente eficazes, modernos e protetores de outros órgãos. Mas ainda assim você tem riscos. Pode acontecer. Ou seja, né, prevenção é tudo. Né? Fazer esse rastreio, descobrir bem no início. Quando você descobre mais precocemente, você tem opções, tá? Tanto que eu falo que a próstata é muito única. Enquanto os outros eu estudo em 5 anos, próstata eu estudo em 15 anos. Então, olha para você ver como é que é diferente, né, a forma que você avalia o crescimento dela. E aí, assim, quando a gente tem doença bem inicial, uma das opções, dependendo da faixa etária do doente, se ele não tem histórico prévio, uma das opções é a gente fazer observação. Acompanhar o PSA. Vou falar para vocês, não é fácil fazer isso, não. Por vários motivos. Primeiro, culturalmente dizendo, um doente que tem uma biópsia positiva e que você está propondo para ele não fazer nada, é muito complexo.
Por isso a questão de discutir antes você fazer ou não fazer o PSA de rastreio, entendeu? Entendi. Porque se ele tiver com o PSA lá pequenininho, você fez o estadiamento dele por imagem, você descobriu que ele é um estadiamento precoce, é um paciente que está dentro da faixa etária de expectativa, não é jovem demais. Então, assim, watch and see é uma opção. Vamos observar para ver como ele vai evoluir. E a ansiedade, às vezes, que o paciente fica e a família, chega um momento que ele fala, pelo amor de Deus, doutora, faz alguma coisa. Que fica achando que tá negligenciando, né? Mas não, tá no protocolo observar também. A gente, assim, às vezes acontece com um paciente mais idoso, que você sabe que ele tem tantas outras comorbidades que não necessariamente a próstata vai ser o risco para ele. Tem coisa pior ali. Exato. E às vezes chega num momento assim, você fala, olha, vamos acompanhar? Você vem aqui a cada 3 meses, quando você vê que o PSA assim, você examinou, avaliou ele um PSA no tempo curto, não teve muita alteração, que é a velocidade a cinética de crescimento de PSA. A gente avalia isso. Quando você vê que podemos, vamos. Aí ele vem nos primeiros 3. O PSA, assim, ou não subiu muito pouco, ele fica feliz. Ele volta na próxima, vamos supor que o PSA dele fosse 5,5. Ele tem 60 anos. Aí ele volta na próxima, o PSA dele deu 6,5. Ele enlouquece. Pelo amor de Deus, doutora, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer, me manda para a cirurgia, ou então me manda para a radioterapia. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, assim, essa ansiedade também é muito ruim. Ela é muito ruim. Por mais que você explique... porque acaba atrapalhando o andamento tudo que você planeja. Exato. Que você tá pensando. E aí chega um momento que a gente cede, né? Cede. Tem coisa que não tem como. Você tem que fazer o que o paciente quer. Exato. Você mostra o que é melhor. Ele não aceita, fica naquela ansiedade maluca. E até o medo de perder ele também, né? Dele abandonar. Isso acontece, tá? Isso acontece. E assim, o paciente de câncer de próstata, a gente sempre fala, ele vai morrer com isso e não disso. Outra coisa que eu acho que deve ser muito difícil também é que não dá muito sinal, né? Não é igual a mama que você palpa ali, você pode ter um sinalzinho, um alerta. A próstata não tem isso. Daí a questão de você fazer avaliação com o urologista para se fazer não só o PSA, mas o toque, porque é uma pergunta recorrente. Para que eu vou fazer toque? Tocamos num assunto, né, que delicado. Tem o PSA, que é específico da próstata. Para que eu tenho que tocar? Então, vamos lá, gente. Eu não fiz PSA nenhum no cidadão, tá? Nenhum. Eu faço o toque. O toque dele está normal. Ele tem 10% de chance ainda de ter câncer de próstata. Se ele tiver anormal, é 40% de chance. Se ele tiver com PSA alterado, esses números invertem. Se ele for acima de 10, olha para vocês verem, PSA acima de 10, eu toquei, ele está normal, a minha chance dele ter câncer de próstata, ela está em torno de 50%. Se eu toquei e ela está alterada, é 95% de chance. Se eu tiver um PSA dentro das faixas ainda esperadas como normais, e esse toque tiver alterado, esse número meu também sobe de percentual de risco. E a gente tem, infelizmente, porque assim, nós ainda não temos uma forma de saber quem é esse doente, um percentual pequeno aonde o PSA não se altera. Não altera. E a doença dissemina. Mas o toque altera. O toque altera. Então tem que tocar, gente. Percebe? Tem que tocar. Ou faz um drama. Eu lembro na faculdade, quando a gente entrou nesse assunto, parecia que estava na 5ª série. Os homens começavam a rir. Falei, gente, o exame da mulher é tão pior. A gente vai lá na ginecologista, abre, coloca um espéculo, enfia uma vassourinha lá dentro, raspa aqui, raspa Fora aqui. Que quando você precisa de ver parâmetro, ainda tem o toque retal pra gente também. Tem isso também. Né? Então, assim, hoje já não é tanta rotina, mas quando você precisa de ver parâmetro que você não conseguiu, você tem que fazer o toque retal para fazer a manobra bimanual.
E ninguém reclama, a mulherada não reclama, o homem tem que reclamar. Homem tem que reclamar. Entra muito a questão, né? Aí sugere e já vai. A gente já pega um outro andar que quer trabalhar muito com a masculinidade, né? Isso tá muito dentro da mente do homem ainda. De fato. A sociedade em si, né? Em todo. A gente tem evoluções, mas para outras coisas não. Como... Mas tem que focar na saúde. Justamente. Pensar na saúde. Mas Não tem sexualidade ali, não é? É a mudança de visão. Justamente. Isso não é fácil, né? Eu concordo com você, porque isso é cultural. Justamente, muito cultural. Isso é cultural. O que acontece é o seguinte... É uma coisa inotocável, né? O machismo em si, né? As questões didáticas de se comportar como um homem, isso começa desde pequeno. Para com isso, que isso não é coisa de morte, não. São essas questões, e assim, é a primeira preocupação, né? Se vai ter ali uma opção diferente, e logo em seguida é aquele treinar. Se na adolescência, e se na juventude, e se quando criança já ouvia isso, pensa isso mais evoluído, pronto. E nas rodinhas sempre tem aquela zoação, então você já vai crescendo com aquilo na cabeça. De fato, não assim... E todo o imperialismo masculino, né? Eles não contam entre si que estão com câncer de próstata, estão se tratando. Quem conta é porque tem uma cabeça muito boa. E esses que contam, eu tiro meu chapéu, os que fazem, que relatam o que passaram, o que aconteceu, porque eles ajudam os outros. Sim. Eles ajudam. Mas são pessoas mais evoluídas, né? Então. Ajuda a abrir a cabeça do outro. Ajuda, gente. Assim como eu relatei a história do câncer de mama, né? De uma prima que descobriu porque a outra colega teve e pediu que fosse. Isso já aconteceu também por causa de relato. De um paciente ter contado a história dentro da igreja, que descobriu que estava com câncer de próstata. Ótimo. E por causa dele ter contado, que era uma pessoa influente dentro da comunidade, isso fez com que vários amigos resolvessem procurar. E também estavam com alteração. Olha só. Então, olha que coisa, né? Fantástica que é. Os homens deviam falar mais, né? Compartilhar mais. Acho que a gente está evoluindo para uma sociedade assim, mas a gente ainda tem muito. Que a mulher fala mais. Eu acho que a mulher... Né, umas são mais travadas, mas na grande maioria a mulher joga mais pra fora. Mas a mulher ela tem muita questão também. Isso, o ser não tem mãe, tanto tabu. A mulher o ser mãe, o cuidado. A mulher ela pega muito isso, né? Vocês têm, gente, a mulher hoje não é à toa que vocês mulheres estão ganhando muito, né? O mundo, assim, diversas coisas, porque vocês têm um olhar um pouco mais aberto. Sim. Homem geralmente nem tanto, é um pouco mais travadinho, mais travado, direcionado, assim, mais reto, não tem aquele abrasivo. E isso dentro também causa isso dentro dessa cultura da questão pessoal. Muitos precisam, eu acredito assim, muitos precisam. Até mesmo, gente, a gente hoje tem tanto em passar certos tipos de assunto. Ainda quando tem muito você leva isso mediante a uma sociedade, mediante amigos, amigas, elas ainda ficam um pouco mais assim. Tem certos assuntos que é como se fosse jogar água numa terra seca. É isso aí. Em menos de segundo eles querem que acabe com aquilo. Então, pensa numa roda de amigos, onde eles em si têm que se policiar e se tratar e assim, eu acho que isso é importante, sabe? A gente precisa falar Não estou mais. inventando desculpa, estou tentando trazer esse olhar um pouco masculino. Você só tá botando Você tá entendendo? O universo que não é o nosso. Justamente. É outra cabeça, não tem como. Justamente. E a gente tenta até pensar igual ele, mas não tem como. Não tem como. É um cérebro diferente. Não. Até hormonalmente falando. Tudo é diferente. É tudo diferente. O Micheline, caminhando pós, né? A faixa etária você colocou um pouco mais alta, né? Você coloca aí entre... A partir de 50 anos. Tá, e pode acontecer disso antes. Infelizmente, sim. Eu tô com um paciente que tá com 45 e tá com câncer de próstata. 45. E aí, assim, aonde vem a gravidade? É a história familiar. Ele tá em histórico familiar. Quando você pega paciente que teve o pai que teve câncer de próstata, o risco dele aumenta 2 vezes em relação à população. Se é um irmão, aumenta 3 vezes.
Se é mais de um parente de primeiro grau, aumenta 5,8 vezes o risco de câncer de próstata. Então, assim, esse tipo de situação, quando você tem, ele gera cuidados e atenção maiores, tá? Quando você tem um histórico familiar. E, às vezes, gente, nós temos que entender que existem síndromes genéticas envolvidas nisso. Como a gente falou do BRCA1, BRCA2 para mama, eu também tenho isso em homens e com câncer de próstata. Quem tem essas síndromes vai ter câncer de próstata mais jovem. Então, assim, habitualmente no câncer de próstata é o BRCA2 que está envolvido. Quando você, olha a importância da gente falar mais sobre isso, quando você diagnostica paciente com câncer de mama, que é disparada mais frequente a doença, você conversar sobre isso com o resto da família, né? Existe uma resistência natural. Eu já escutei isso, eu tenho pacientes que são mutadas, cujas famílias não quiseram testar. Não quiseram testar. Nem irmãos, nem os pais não quiseram testar. Só tem o teste da paciente, isso porque estava gratuito o teste para os outros. Por quê? Não quero saber. Então, eu não quero saber me abre um abismo para a possibilidade de cuidado, de diagnóstico e de mudanças de estilo de vida que poderiam influenciar nisso. Entende? Então, assim, uma vez que você diagnostica esse tipo de alteração, deveria-se haver uma busca para que você conseguisse detectar isso da forma mais precoce. Porque tem mutação, gente, que vai acontecer. A doença vai aparecer. Que vai aparecer. Não necessariamente a próstata, mas a gente vai ter outras que vão estar envolvidas. A gente tem, por exemplo, a síndrome de Lynch, Li-Fraumeni, que são síndromes onde o câncer de próstata está presente, umas mais, outras menos. Ele é a doença de foco? Não é a doença de foco, mas sim, pode acontecer. E quanto mais precoce você tem o diagnóstico, é igual mama, do seu parente, mais cedo você tem que começar a investigar. Investigar, entendi. Com quantos anos? Aí vai depender da idade de quem teve. De quem teve, entendi. Quando a gente investiga, na anamnese, eu pergunto qual parente teve e se esse parente, qual foi o tipo de tumor e com qual a faixa etária que foi descoberta. Ah, tive câncer de próstata de 80 anos. Faixa etária esperada, lembra que eu falei? Dos 80 para frente, você só não fez diagnóstico porque você não quis. Né? Basicamente isso, porque você não quis. É o câncer de próstata indolente de fato. Ele morreu de outras causas, onde o câncer não participou disso. Agora, quando você pega históricos, há quanto que tem? Ah, ele tinha por volta de 50 anos. Ah, é? Então, assim, a gente precisa de ter um olhar mais atento para aquele paciente que está na minha frente, que foi recém-diagnosticado. E se ele não é ainda um paciente com diagnóstico de câncer de próstata, ele está lá na UBS. Na hora que você levanta essa história, esse é um doente que vai precisar de ser acompanhado mais de perto. Então, assim, conhecimento é tudo, né, gente? Sim, sim. Quando a gente entende esses riscos, fica muito mais fácil você fazer a abordagem da forma correta. Porque, sim, esses são os doentes de maior risco. São esses os pacientes que têm risco de morrer de câncer de próstata. Quanto mais jovem, mais agressivo. Quanto mais jovem, mais agressivo. E olha para vocês verem, é difícil eu pegar um doente jovem que tenha feito o diagnóstico de câncer de próstata que rapidamente você não evolua se ele já não tem doença em outros lugares. Entendi. Entende? Então, assim, e outra, habitualmente o câncer de próstata, ainda que indolente, mas que evoluiu, quando ele é o habitual, bem entre aspas, o habitual, a gente vai ter metástase óssea, que é o local onde eu tenho a quimiotaxia da próstata, do câncer de próstata, ela adora o osso, então é para onde ela vai, tanto que a cintilografia faz parte do diagnóstico e do rastreio. Quando eu pego um paciente muito jovem com diagnóstico, não é infrequente eu descobrir doença no pulmão, doença linfonodal, né? As ínguas que nós temos pelo corpo, adoecidas.
Nós já tivemos paciente com metástase cerebral de câncer de próstata. Então, assim, linfonodo supraclavicular, que não é um local de acometimento habitual, e quando a gente biopsia, manda para análise, é próstata. Pulmão, né? É mais comum de pulmão e de estômago também. Estômago, é. Então, assim, aí você acha um linfonodo supraclavicular, você fala, ué, como assim? Você tenta achar o motivo para aquilo, você não acha. Aí você começa a rastrear o dente, você vê disseminação linfonodal. Linfoma? Não, aí você vai descobrir uma próstata. Então, olha para vocês verem, esses são os doentes que vão ser os mais agressivos. Posso fazer uma perguntinha? Pode. Pra fugir um pouquinho. Fugir não, né? Que a gente já está chegando no nosso finalzinho. Mas eu escutei falar muito do licopeno e a prevenção. Realmente? Não? Tomate cozido? Nada? Então, isso foi quando eu cheguei aqui. Há 20 anos a gente falava a respeito de licopeno que funcionava para isso. Não. Infelizmente, não. Ficou lá para trás. Ficou lá para trás. Os novos estudos não provaram. Não corroboraram isso, não. E assim, é igual quando a gente fala a respeito de o que pode deflagrar o câncer de próstata, né? Ainda tem muita falácia a respeito disso, mas a gente ainda tem muita coisa que precisa de ser comprovada. Para vocês terem noção. Tem uma história aí que diz que o uso de bebida láctea por causa do cálcio, ele pode aumentar a chance de risco de câncer de próstata. Isso foi por quê? Porque teve um estudo que mostrou que poderia ter alguma implicação. Não foi relação de causa e efeito. Entendi. Estudos comprobatórios aconteceram? Comprovaram? Não. Então, assim, gente, nós temos que ter muito cuidado com o resultado de estudo científico, porque o fato de você ter encontrado alguma coisa não quer dizer que ele é a causa. Vamos falar, eu vou dar um exemplo simples. Quando eu tenho incêndio, eu sempre vou ter bombeiro. Então, se eu fiz uma pesquisa e eu descubro que sempre eu tenho bombeiro, então eu vou falar que é o bombeiro que causa o incêndio? Não, ele estava ali por outro motivo. Sim. Então, nós temos que ter cuidado com essas relações de causa e efeito, né? Hoje o que está em voga aí é achar que todo mundo que está morrendo por causa do Covid, por causa da vacina do Covid. Você consegue estabelecer relação de causa e efeito? Não, gente. Ou é do Covid, ou é da vacina do Covid. Ou é da vacina, então assim, não. Nós não temos nem estudo. Hoje é só falácia. Falácia absurda. Então, cuidado com as conclusões que as pessoas tiram, né? Fonte, Águas de Lindóia. Porque não tem condição. Falando um pouquinho só a respeito de tratamento, que nós falamos a respeito do bloqueio da testosterona, da radioterapia e da cirurgia. Hoje em dia, a gente tem possibilidades em doenças agressivas de tratamentos que antes a gente deixava como última linha, que é a quimioterapia. A gente rarissimamente usava a quimioterapia. Por quê? O princípio da quimioterapia é utilizar em células que estão multiplicando. Se não multiplica, não age. Só que conseguiram comprovar que a quimioterapia, nesses casos de doença extremamente agressiva, sim, ela tinha ação. E aí nós tivemos uma outra inovação. Porque a gente tinha os bloqueadores de produção de testosterona habituais, que é injetável, tá? Que a gente faz. Tinha os antigos, aí a gente usava os dois para bloqueio duplo, e quando eles falhavam. Então, eu não tinha muito o que fazer. Hoje a gente tem novos antiandrogênicos, tá? Então, assim, isso revolucionou mais uma vez o câncer de próstata. Para pacientes que têm mutação de BRCA1, BRCA2, nós temos os inibidores da PARP, igual a gente tem em mama, nós temos em próstata também. Então, assim, você vê alvo específico, bastante alvo específico, como é que as coisas realmente têm mudado, tá? A evolução é certa, a evolução é certa. Quem ganha é o paciente, né? Infelizmente, não está disponível para todos. Infelizmente. Mas vamos chegar lá, né? Vamos ter esperança. Em relação a efeitos colaterais, gente, quando a gente baixa a testosterona, qual que é o maior problema que eu tenho, além da questão sexual, da impotência sexual? A testosterona, ela participa de uma série de funções dentro do organismo, né? E
Uma das coisas que o paciente perde, principalmente quando a gente usa a longo prazo, e o tratamento mediano aí são 3 anos de bloqueio, é perda de massa muscular. Aí a gente volta naquela conversa anterior. Quem quer viver bem, viver por muito tempo, crie músculo, né? Crie músculo. O músculo te protege, o músculo te ajuda. E olha para vocês verem, quando eu bloqueio a testosterona, que é o que a turminha anda fazendo aí para poder ficar fortinha, que isso é né? Isso sim, nós temos os cabelos que o digam. Deus me livre. Assim, que o cabelo cai tudo. E a gente tem relação de causa e efeito muito ruim para a doença, com doença cardiovascular, de infarto, arritmia e vai por aí afora. Né? Uma série de problemas. Quando eu uso, eu atuo lá no eixo central. Então, assim, as mulheres que usam aumentam a produção de hormônio que pode ser prejudicial para elas em relação a câncer de mama. Então, tem uma série de outros problemas que nós precisamos de ter cuidado com isso. Se eu bloqueio... Historinha, para a gente poder entender. Um paciente meu, jovem, na época ele tinha 52 anos. Ele ainda está vivo até hoje. Hoje ele já está com 65, tá? Você vê, esse, apesar de jovem, teve uma evolução boa. Mas teve uma metástase pulmonar que a gente ressecou, era de próstata, e o PSA não alterou. Olha o tumor indiferenciado, tá? Mas esse doente, assim, muito falador, muito alegre e tal. Aí teve um dia que ele veio na consulta, quando eu olhei, o PSA dele estava lá nas alturas. Eu enlouqueci, eu fiquei branca na hora que eu peguei o resultado. Eu falei, o que aconteceu? Feeling. Você andou tomando alguma coisa? O corpinho mudou? Porque ele estava muito alegre. Entendi. Você andou tomando alguma coisa? Você tomou algum remédio? Ah, doutora, é porque eu fui lá na farmácia e o farmacêutico fez uma injeção em mim porque eu falei com ele que eu estava impotente. Meu Deus. Injeção de testosterona, ele tinha tomado 2. Farmacêutico maravilhoso. Não era farmacêutico, né? Porque eu perguntei se era farmacêutico. No final, eu descobri que era o balconista. Ótimo. Entendeu? O balconista. Isso, gente, cidade do interiorzinho, tá? Cidadezinha pequena. E há muitos anos atrás. Não foi agora. Não, agora isso não aconteceria. Isso aí espera, né? Espero que não, né, gente, por favor. Séculos atrás. Então, você... e aí fica um aviso para quem trabalha em farmácia, não receite, gente. Não. Vocês não têm noção do malefício que vocês podem causar para os pacientes. Conheça, não existe nem como a gente dizer para conhecer o histórico do familiar desse paciente, porque a gente precisa, para isso, de ter outras habilidades que gasta você ser mesmo estudante da área de saúde. Ou médico, ou enfermeiro, né, para que você consiga abordar isso da melhor forma possível e entender qual que é a implicação disso na vida do doente. Remédio não é mesmo para todo mundo. Assim como não é para o tratamento de câncer, não é para as outras coisas. Receita de bolo é só para bolo. É só para bolo, é isso aí. Micheline, vamos caminhando para o nosso final do podcast. É um assunto incrível, né? Quero que você deixe montar uma edição, só Micheline. Vai vir mais vezes, tá? Vai Com certeza. Micheline, eu quero que você deixe aqui uma mensagem para os homens, abrangindo em geral. Olha, a mensagem conscientizadora. Não, mas assim, apesar disso tudo que eu falei, a mensagem que eu deixo é a seguinte: a gente não tem que ter medo do que a gente tem. A gente tem que ter medo de ter e nem saber que tem. Porque quando você sabe o que você tem, mais uma vez, conhecimento é poder, você passa a ter controle de decisão sobre a sua vida. Você vai ter muito mais aptidão para escolher a consequência que você quer ter. Então, não fazer o exame de rastreio é uma decisão, ok, mas entenda o que pode estar implicado nisso. Olhe ao seu redor, procure saber a história da sua família. Isso já aconteceu de me perguntarem, na minha família não tem. Eu falei, você quer saber quantos? Porque a pessoa não tinha contato e não sabia da história. Então, a partir do momento que você tem conhecimento, ainda existe tabu para falar sobre a doença. Tá e até os homens, às vezes, da própria família não falam
pro ente pro ali outro. do lado. Meu tio eu descobri há pouco tempo. Ele sabe que eu sou médica e não me contou. Tá vendo? E é isso aí. Eu falo que eu boto hoje assim, um deverzinho de casa para meus doentes, que é o grupo do WhatsApp da família, para perguntar. Eu tive uma paciente que voltou com 20 casos. Ela lembrou de 3 na consulta. Então, aí você vê como que as pessoas deixam de falar a respeito. Então, não tenham medo de fazer o diagnóstico. Tenham medo de não fazer o diagnóstico e ter a doença. Tudo que eu pego, gente, precoce, a possibilidade de acompanhamento é real, ela existe. Você tem a opção de decidir o seu tratamento. Hoje não é imposto. A gente coloca na mesa tudo que pode acontecer, as opções que são possíveis para que o paciente decida. E sim, não tratar, tirando o caso que eu contei, que já era um PSA alto, com doença óssea associada, que aí o prejuízo o prejuízo para o doente foi grande, isso também é colocado para o paciente. Agora, conheça seu corpo, não tenha medo. Né? Hoje nós falamos de próstata, mas a gente precisa de falar sobre outras doenças também. Né? E vamos pautar isso aí. Micheline, muito obrigado. É muito pouco tempo, né, Larissa? É pouco. Eu fiquei aqui hoje aprendendo. Acho que já deu para aprender bastante coisa, deu para conscientizar bem quem está em casa. E tenho certeza que vai engrandecer muito mais. Amém, assim espero. Micheline, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. E vamos deixar também aqui o @ da Micheline, para quem quiser seguir. Micheline CR. Pode falar. É @ Micheline CR lá no Instagram, tá? Sim, e o nosso Podré, né? @Podré Muriaé. Quem não segue a gente, quem não tá lá no canal, aliás, o canal no YouTube é aqui, né? Coloca o sininho. Eu sempre me confundo. Ativa o sininho de notificação, deixa o like pra gente. Estamos sempre vindo toda semana com bastante conteúdo, informação. E quem quiser deixar também nos comentários temas, né, Henrique? Justamente. Opções de tema pra gente vir na próxima edição. É super bem-vindo. E obrigado, gente. E até o próximo podcast nosso, que tá pra lá de especial, que vai ser o especial do fim de ano.